Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Gente, só fazer uma consideração aqui. Como foi bom a gente estar lá naquele tempo, ontem na praça. Estou um pouco rouco, porque, lógico, o ambiente de praça, minha voz já não é tão boa, aí a gente... Mas como foi bom, acho que todo mundo que esteve ali teve uma experiência de poder conversar com alguém e de poder ser um instrumento de Deus na vida de alguém. A gente teve ali abordando de todas as formas, né? Tinha, logicamente, a conversa sobre o Setembro Amarelo, mas a gente fez campeonato de embaixadinha, né? As meninas da dança e o menino da dança estavam lá também apresentando aquela dança maravilhosa que o Ministério de Dança apresentou aqui. Foi tremendo, atraiu muita atenção das pessoas. A gente já tinha estado na praça esses dias como igreja, a gente precisa fazer isso mais vezes. Como a gente é bem recebido naquele lugar, impressionante. Impressionante como as pessoas são receptivas, estão ali realmente sedentas. Que Deus abençoe essa igreja, que a gente continue sendo instrumentos de Deus aqui nesse lugar, porque nós fomos plantados aqui para abençoar vidas. E todo esse trabalho que a gente tem feito não é em vão, irmãos. A ONG permanece funcionando, apesar de que às vezes a gente se esquece que tem uma ONG na nossa igreja funcionando, abençoando a comunidade. Tantas vidas já passaram por ali. Eu nem sei se a gente tem um levantamento geral, seria bom até... Deve ter, né, pastor? Quantas pessoas... Uma hora o pastor vem aqui e fala quantas pessoas já passaram pela ONG e já foram abençoadas. E aí a gente calcula o impacto disso nas famílias, nos amigos, e a gente percebe como tem sido bênção. Então, continue apoiando o trabalho, continue orando, intercedendo. Afinal de contas, sem oração, a gente não vai a lugar nenhum. Mas vamos para a mensagem hoje. Está ali, ó, o Lacerda fez uma arte legal, ficou bonito. O tema da mensagem é esse aí, ó, preparar. A gente está no mês da pátria, e é óbvio que a gente pensa logo em 7 de setembro, a gente pensa em militares, e tem um negócio que eu até perguntei para o Arthur, estava lá na casa não era na casa do Arthur, estava na casa da Camila, mas eu perguntei para o Arthur, como é que é aquele negócio de preparar, apontar, e ele foi me explicando lá. Já reparou que antes de atirar, existe essa ordem de preparo? Para o militar abrir fogo, ele tem que se preparar antes. Não adianta só o cara pegar a arma e sair dando tiro. Ele tem que se preparar, ele tem que apontar para depois ele atirar. Bom, a gente não vai atirar em ninguém, mas a gente tem que se preparar, né, irmãos? A gente tem que se preparar para tudo que Deus quer fazer. E pensando nisso tudo, pensando na nossa pátria, pensando em quantas coisas Deus quer fazer através de nós e em nós, a gente tem que começar a abrir o coração para sermos preparados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com vocês um texto hoje para a gente entender melhor essa história de preparo. Nós vamos ler Josué, capítulo 1, versículo 2. Josué, capítulo 1, versículo 2. Há uma orientação do Senhor aqui, não apenas para Josué, mas para todo o povo de Israel, e a gente vai aplicar isso na nossa vida, extrair algumas lições, obviamente. Josué, capítulo 1, versículo 2, você que achou diz amém, você que não achou diz, pelo amor de Deus, menino do Data Show, me ajuda. É o menino mesmo ou é a menina? Eu não sei, porque às vezes é a Vanessa, não, é o menino mesmo, é o Pedrinho que está lá. É porque um dia eu falei o menino e era a Vanessa. Aí ela faz. Todos acharam? Pedrinho, ajuda a gente. Isso, vamos lá. Josué 1:2. Diz assim o texto: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deixa o texto aí rapidinho. Olha para o texto comigo. Existe uma ordem dada por Deus para que o povo se prepare. E a finalidade do preparo está ali no texto também. Vão acontecer duas coisas. Vocês têm que se preparar. Primeiro, para atravessar o Rio Jordão. O povo precisava se preparar para atravessar o Rio Jordão. Pastor, era tão difícil assim atravessar o Rio Jordão? A gente vai ver aqui na sequência, né? Se era difícil ou não, mas a questão não era só a travessia, mas como a travessia foi. A travessia foi uma travessia sobrenatural. Aconteceu algo
poderoso ali naquele lugar. E eles precisavam estar preparados para aquele momento onde eles iam atravessar o rio. Segunda coisa que eles tinham que se preparar era para entrar na terra. Então, existem coisas que estão no caminho, que é a travessia do rio, e existem coisas que estão lá na linha de chegada, que é entrar na terra. Bom, na nossa vida, a gente também precisa se preparar, porque existem coisas que vão acontecer no processo, na trajetória. Nós também atravessaremos o Jordão, nós também vamos ter que estar preparados para observar o milagre de Deus nessa travessia, e também temos que nos preparar para chegar na Terra Prometida, porque se não estiver preparado, não entra na Terra Prometida. Aliás, a gente vai falar disso aqui detalhadamente, eu só quis dar um spoiler, só quis aqui fazer esse resumo. Mas vamos pegar a primeira coisa que o texto está dizendo para que eles se preparem: atravessar o Jordão. Como foi a travessia do Jordão? Eu vou contar de novo com a ajuda do Pedrinho. Coloca Josué 1:11 para que a gente possa ver como é que essa travessia vai começar a acontecer. Josué 1:11 diz assim: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Olha o que o texto está dizendo para a gente. Eles precisavam novamente, eles recebem uma orientação: preparem-se. Dessa vez eles estão recebendo a orientação: olha, preparem as provisões. Vocês vão atravessar o Jordão daqui 3 dias. Vocês precisam preparar as provisões. O que é provisão, né? A gente fala muito na igreja, a provisão de Deus na minha vida, né? O que são as provisões aqui aplicadas nesse texto? Lá no hebraico, a palavra é kum, 2U mesmo, kum. E ela tem a ideia de você estar totalmente preparado para algo que vai acontecer. Então, a provisão nesse sentido é: preparem-se de todas as maneiras. Preparem-se levando água, preparem-se levando comida, preparem-se estando prontos para uma batalha. Preparem-se. Vocês precisam estar com todas as provisões necessárias. A provisão aqui é tudo aquilo que vai ser necessário ser usado no caminho. Então, envolve planejamento, envolve você pensar no que você vai precisar. Já reparou que a gente muitas vezes falha porque a gente não se prepara, a gente não ajunta todas as provisões que nós precisamos. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, você está ali na sua caminhada cristã, mas você não juntou a provisão chamada amor. Você não se abasteceu com amor. E vão acontecer coisas, inclusive dentro da igreja, que vão deixar você entristecido, decepcionado. E se você não tiver essa provisão chamada amor, você não vai conseguir solucionar aquele problema. Você vai querer desviar daquele lugar. Você vai querer pegar um atalho, um caminho mais fácil. É o que a gente faz normalmente. As provisões do cristão, nós sabemos quais são. É uma vida de oração. A gente precisa estar bem abastecido no alimento espiritual. A gente tem que ler a Bíblia. Então, a gente sabe quais são as provisões que a gente tem que ter para que a gente possa caminhar. Então, quando a Bíblia vem trazer essa ordem de preparo, e a gente vai aplicar isso nas nossas vidas, a gente sabe muito bem como a gente tem que se preparar. A pergunta é: a gente está se preparando? As provisões fazem parte? O legal é que aqui no texto, o texto está dizendo: olha, daqui 3 dias, a ordem vem num tempo em que você tem tempo para se preparar. A ordem vem, mas o avanço vai ser depois. Então, Deus está te falando: olha, você tem um tempo para se preparar. Então, se Deus está te falando, prepare-se hoje, é porque lá na frente Ele tem algo grandioso para a tua vida. Quando Deus fala, se prepara, meu irmão, se prepara, porque algo grandioso vai acontecer, ou pelo menos pode acontecer. Só não vai acontecer, só não vai tomar posse da terra, se a gente não quiser. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Houve um momento que o povo parece que não quis tomar posse da terra prometida. Deus tem nos feito promessas. Uma delas é essa igreja ser uma igreja relevante nessa comunidade. Uma delas é exatamente a gente ter o poder de mudar o contexto no qual nós estamos inseridos. E a gente precisa começar a se perguntar se a gente tem juntado as provisões necessárias para ganhar toda Heliópolis para Jesus.
É óbvio que nós temos um avanço em muitas áreas, mas você está satisfeito com tudo que a nossa igreja já realizou até hoje? Você está conformado, falando, tá bom, eu quero parar por aqui? Eu acho que não, eu não estou. Eu quero ver essa igreja avançando muito mais. Pastor Davidson quer ver essa igreja avançando muito mais. Você quer ver essa igreja avançando? Qual é a sua parte em tudo isso? Vamos preparar as nossas provisões. O mundo lá fora está sedento, está necessitado de uma palavra que vem de Deus. A grande pergunta é, eu e você, nós já estamos com as provisões todas juntas para levar lá para fora? Você quer ver uma provisão necessária? É a provisão de executar os nossos dons, os talentos que o Senhor nos deu. Gente, ontem, quando o Ministério de Dança dançou lá na praça, foi incrível. Foi incrível. Eu falei isso com a Tefinha ontem. Foi incrível, porque as pessoas, elas vinham ver, assim, atrair, as pessoas paravam. Quem estava e a gente ficou estrategicamente virado ali para os comércios, né, para a sorveteria, para aqueles comércios que estão ali, perto da loteria. E as pessoas que já estavam ali sentadas lanchando, então, todo mundo queria ver aquilo. Irmão, quando a gente junta as provisões, significa que eu estou fazendo isso, eu estou pegando tudo aquilo que eu posso recolher no caminho e falar, eu vou usar isso aqui, para a glória de Deus. E a gente usa. Tem pessoas que têm outros talentos, talvez você faça, você quer ver? Tem gente que sabe desenhar. Já imaginou você fazendo um desenho lá na praça, a gente conseguindo, sei lá, filmar isso, botar num telão, as pessoas assistindo, ó que legal. Tudo que puder atrair, irmão, vai ser de Deus. Então, junte essas provisões. O que ao longo da sua vida você pode entender como provisões que você está juntando, para que a gente possa atravessar esse rio e tomar posse da terra prometida? O que Deus está te direcionando? Não fique escondendo os talentos, não fique escondendo seus dons. A gente, às vezes, a gente deixa a vida passar, a gente tem esse lamento na nossa história. A gente deixa a vida passar e depois a gente olha para trás e fala, poxa vida, eu podia ter feito mais. Eu falo muito isso com a juventude. A gente vai envelhecendo, as linhas de pipa branca vem chegando na barba, no cabelo, e a gente vai envelhecendo cada vez mais, a gente sente que está andando mais devagar, a gente sente que já não corre mais na mesma velocidade, quando a gente tenta dar um pique já não é mais o mesmo, vai jogar a bola, já não alcança mais os moleques na confraternização. A gente vai percebendo que a gente está envelhecendo, mas não é só no físico. Isso acontece também porque a gente faz uma avaliação de tudo. Irmãos, a gente olha para trás e a gente fala, poxa, eu podia ter aproveitado melhor aquele tempo. Caramba, joguei fora aquela oportunidade, eu devia ter feito algo diferente. Então, enquanto o tempo se chama hoje, aproveite, para que amanhã você diga, opa, eu estou tranquilo porque eu estou juntando provisões. Deus deu 3 dias lá, para o povo, ajuntem as provisões, vocês têm 3 dias para isso. Quanto tempo Deus tem nos dado? Acho que é mais do que 3 dias, né? Então a gente tem que ter mais provisões do que aquele povo. Mas vamos seguir aqui. O povo está ali precisando se preparar para atravessar o Rio Jordão. A primeira coisa foi provisões. Daqui 3 dias vocês vão atravessar, vocês não podem chegar lá sem provisão nenhuma. Vocês têm que ter alimento, vocês têm que ter água, vocês têm que ter equipamento de guerra, vocês têm que ter tudo. Juntem as provisões. Mas a segunda coisa a gente vai encontrar em Josué capítulo 3, versículo 1 ao 13 agora. Josué capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 13. O texto diz assim, de manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué, hoje
começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Senhor vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Irmãos, olha que história extraordinária. Deus fala para o povo: se preparem. Se preparem, porque vocês vão atravessar o Jordão e vão entrar na terra prometida. No meio do caminho, ele chega lá e fala: olha, daqui 3 dias vocês vão passar o Jordão, então recolham provisões. Agora, o que a gente está vendo aqui é o momento onde eles já estão prestes, de fato, a atravessar o Jordão. Mas quando eles estão prestes a atravessar o Jordão, nós lemos aqui no texto algo tremendo da parte de Deus. Ele está dizendo o seguinte, basicamente: a arca de Deus simboliza a presença do Senhor. O que ele está dizendo é: eu vou à frente de vocês, e vocês precisam vir atrás. Quantas vezes Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e a gente não vai atrás? Quantas vezes isso já aconteceu, irmão? Deus vai lá operando um milagre, Deus vai amolecendo o coração, Deus vai fazendo tudo que é necessário, e a gente não vai. A gente não tem coragem de atravessar o Jordão. A narrativa da história mostra que seria algo extraordinário. A correnteza do rio ia parar. As águas iam ficar represadas e o povo ia poder passar. Então, tá vendo esse rio todo? Essa água vai sumir. A água vai ficar represada, o rio vai parar de correr, vocês vão passar ele normalmente. Então, a travessia do Jordão não seria uma travessia na qual Deus estava falando: olha, a gente vai fazer uns barquinhos, vou ensinar vocês a fazer uma jangada. E Deus poderia ter feito isso, e seria também, de igual modo, algo extraordinário. Mas Deus escolheu de outra maneira. Deus falou: olha, eu vou fazer algo para que ninguém duvide que eu estou nesse processo. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca chegarem lá e começarem a passar com a arca, a água para. Quando a água parar, eles vão na frente e vocês vêm atrás. É isso que vai acontecer. Milagre de Deus, o extraordinário. Mas qual era a condição para isso acontecer? O versículo 5 traz algo fantástico. E aí tem a ver com o nosso tema, o tema do ano. O versículo 5 diz o seguinte: bota de novo para mim, Josué 3:5, para a gente ler. Josué 3:5. Olha lá, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu perguntei, quantas vezes Deus foi na frente e a gente não foi atrás? Talvez o que faltou foi a gente experimentar o cumprimento dessa ordem: santifiquem-se. É engraçado que quando a gente ouve isso, santifiquem-se, a gente só pensa no que Deus vai fazer em nós. E Ele vai fazer algo em nós, Ele vai nos purificar. Mas qual é a nossa responsabilidade nessa ordem? Porque a ordem está sendo dada ao povo: santifiquem-se. Façam algo diferente do que vocês estão fazendo. Se consagrem, orem mais, abandonem os pecados. Faça uma análise na sua vida, veja o que está errado, admita o que está errado, confesse e mude de trajetória. É curioso porque parece que quanto mais tempo a gente tem na caminhada cristã, mais dificuldade a gente tem de reconhecer que a gente está errado. Gente, isso é uma tragédia na vida do cristão. Quantas vezes você foi ao altar do Senhor pedir perdão quando você era um novo convertido? Quantas vezes você foi lá na frente, chorou: Deus me ajuda? Mas depois que o tempo passa, parece que a gente fica com vergonha. Alguém fala assim: vem aqui no altar do Senhor se consagrar, vem pedir perdão a Deus. Aí a pessoa fala: eu não vou não, o pessoal está me olhando.
A gente fica se retraindo como se a gente estivesse em perfeição. Mas, irmãos, essa ordem é dada para o povo: santifiquem-se. Façam aí a parte de vocês. É Deus falando para a gente nessa manhã: olha, existem coisas que vocês têm que fazer. Para experimentar esse sobrenatural, para visualizar isso, para vocês atravessarem o Jordão, para vocês seguirem o caminho em rumo à terra prometida, vocês precisam se santificar. Então, a santificação está envolvida naquele preparo. Preparem-se. Preparem-se como? Juntando provisões, se santificando. Preparem-se. Ah, pastor, mas eu estou santificado. Irmãos, ali era o povo de Deus que ia tomar posse da terra. Ali tinham pessoas extremamente importantes e relevantes para a história, do povo de Deus na terra. A gente está falando de Josué no meio do povo, por exemplo. A gente está falando de outras pessoas ali, Caleb e tantos outros importantes. Pessoas que estavam ali ouvindo essa recomendação: santifiquem-se. Uma autoanálise faz bem. Como seria bom se todos os cristãos, todos os dias, pudessem fazer essa autoanálise? Jesus, eu errei hoje, eu me arrependo, eu falei alto com alguém, olha, eu perdi a paciência, e eu estava no trânsito, tomei uma fechada. Só que a gente vai acreditando que tudo isso é normal, que a gente não precisa pedir perdão por isso. Irmão, a gente tem que pedir perdão sim. As falhas cometidas são falhas. E para se santificar, irmão, a gente tem que ter essa consciência e dizer: Senhor, eu tenho o desejo de ser melhorado pelo Teu Espírito. Então eu quero sim experimentar esse processo de santificação. E o que depender de mim, eu vou fazer isso. Como é que o povo fazia na época? Quando vinham essas ordens para o povo: santifiquem-se, o povo normalmente, eles cumpriam alguns rituais. Eles iam se purificar, né, através da lavagem do corpo, da lavagem das roupas. Eles iam ali fazer as suas orações. Muitas vezes altares eram erguidos. Eles pegavam bens e consagravam ao Senhor. Esses rituais que eles faziam naquela época ajudavam eles, durante o processo, a entender: eu estou me santificando. A gente sabe que a gente não precisa, por exemplo, eu vou chegar aqui, santifiquem-se. Aí o Lohan corre lá, tomando um banho, estou me santificando, né? Estou me purificando. A gente sabe que a gente não precisa fazer dessa maneira, seguir esse rito religioso. Mas a gente sabe que a santificação tem que fazer parte. O lavar do corpo, das vestes, ajudava o povo naquela época. O que pode nos ajudar hoje? Porque não é sobre Deus, é sobre nós nesse momento. Deus, Ele entende o processo de santificação. Quem não entende somos nós. Então, o que pode me ajudar a entender que eu estou fazendo isso? Irmão, é quando eu ajoelho, é quando eu oro, é quando eu leio a Bíblia, é quando eu separo um tempo para estar com Deus, é quando eu digo: olha, eu estava aqui cansado, mas eu vou doar, a força que eu tenho eu vou doar ao Senhor. Olha, hoje eu tinha tudo para não fazer nada, mas eu vou servir a Cristo. É quando a gente começa a fazer essas coisas e observar que a gente está fazendo isso por Deus. E eu percebo que nesse processo eu estou sendo santificado, sabe, eu estou sendo limpo, eu estou sendo purificado. Santifiquem-se. O Rio Jordão está aí, a água vai parar, a correnteza vai parar, a arca vai na frente, a gente vai atrás? Essa é a pergunta. Deus sempre fez a parte dele, sempre. Deus faz a parte dele, e Deus fará a parte dele para todo sempre. A grande questão sempre foi: os seres humanos fazem a parte deles? A primeira igreja batista em Heliópolis quer atravessar o Jordão? Quer tomar posse da terra prometida? Irmãos, Heliópolis é a nossa terra prometida. Tem pessoas aqui sedentas de Jesus nessa cidade. E talvez você não conheça Heliópolis por completo, mas Heliópolis é um lugar que, ao mesmo tempo, pode ser considerado o melhor bairro de Belford Roxo, mas você vai em alguns lugares e tem casas e realidades de algumas pessoas que você fala: aonde eu estou? Que país africano é esse? Tem pessoas vivendo em condições de extrema pobreza. Pessoas que constroem a casa, às vezes, em cima, não é na beira do rio, não, é em cima do rio. Tem lugares aqui perto da gente que, se você fizer um pouco de esforço para observar, você vai perceber.
a necessidade gritante dessa população. Mas é só uma necessidade financeira? É só pobreza que Heliópolis precisa resolver? Claro que não. Irmão, a gente olhando ali na praça ontem, é absurdo quantas pessoas estão ali, algumas fazendo nada. Tem hora que a gente quer fazer nada mesmo, não estou julgando não. Algumas fazendo nada, na praça, existindo. Outras tantas bebendo, e muitas dessas jovens que estão ali, levam um garrafão, né, de bebida, e vão bebendo ali, bebendo e se embebedando. Outros vão ali só para paquerar. Aí tem gente que está ali só para pedir dinheiro. Tem gente que está ali, não é só o jovem que está ali para beber, tem alguns bêbados andando pela praça. E aí você começa a observar o grupo de pessoas. Tem gente que foi ali fazer um exercício, uma atividade física. Tem gente que está sentada sozinha na praça, no banco, olhando para o nada. Por quê? Pode ser que essa pessoa goste de sentar no banco da praça. Mas talvez essa pessoa tenha saído de casa, se sentindo sozinha. Talvez ela esteja considerando ali, a minha vida já não tem mais valor nenhum. Eu quero acabar com ela. E quando a gente começa a observar essas pessoas, a gente começa a observar que tem muita coisa para fazer. É a nossa terra prometida. Essas cadeiras que a gente está vendo vazias, elas poderiam estar com essas pessoas aqui agora, vivendo em comunhão conosco, sendo abençoadas, tendo a vida transformada. Mas também não é só ficar sentado dentro do banco da igreja, porque essa visão também não é uma visão correta. É a gente sentar aqui para juntos a gente cultuar o Senhor, se abastecer, mas ir sair em missão, atravessar o Jordão e ir conquistar a terra. A gente leu aqui no texto, olha quantos povos que tinham lá, ó. Cananeus, hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus, vascaínos, botafoguenses, tricolores, um monte de inimigo, irmão. Mentira. Mas um monte de inimigo que o povo ia ter que conquistar. O povo ia ter que conquistar. Sabe, a gente tem a ideia de que a chegada na Terra Prometida foi só um mar de flores. E chegaram na Terra Prometida, as colinas verdejantes dos Teletubbies, e de repente, o povo de Deus veio chegando, cantando Tinky Winky. E foram subindo, né, nas colinas. Upa! Não, irmão, foi guerra, foi batalha. Eles tinham que estar preparados, é por isso que precisava das provisões. É por isso que tem que se santificar. Porque quando a gente entra numa batalha sem Deus, a gente está entregue à sorte da batalha. Se você entrar numa batalha sem Deus, é você contra o seu adversário. Quem bate mais forte? Quem tem uma estratégia de guerra melhor? Agora, quando você entra numa batalha com Deus, a batalha já está ganha. E o povo estava indo para essa batalha com Deus. Então, Deus está falando, olha gente, se santifique. Se santifique. Você está precisando pedir perdão para alguém? Peça perdão. Libera esse espaço no coração em nome de Jesus. Eu sei que é difícil, irmão, é difícil. Eu sou ser humano igual a vocês. E é difícil, tem momentos que a ofensa é tão profunda que a gente fica assim, eu não estou conseguindo. Mas o perdão é um exercício, é uma decisão, é algo concreto que você tem que decidir, falar, eu vou perdoar. Às vezes a gente acha que o perdão é filosófico. Não, o perdão às vezes dá trabalho perdoar, irmão. É você dizer, eu perdoei, e você ter atos de perdão. Atos de perdão. Atos de perdão é quando você engole até aquilo ali que você está, mas você fala, não, mas eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Então eu quero, eu vou lá, eu vou abraçar, eu vou fazer o bem. Se a pessoa precisa de ajuda, eu vou fazer. Sabe, tem pessoas que às vezes estão brigadas dentro de casa com a família. Eu já perdoei o meu tio. Tá, e depois disso? Cada um no seu canto, pastor. Perdoei, mas também... Eu não estou dizendo que vocês têm que se tornar os melhores amigos. Mas você tem que estar com o teu coração aberto. O tio ficou doente, precisou ir para o hospital. Você perdoou mesmo? Tio, precisa de carona? Eu te levo. Olha, eu não estou dizendo para você chamar ele, ficar na sua casa e... Não, eu estou só dizendo para você, faça atos de perdão. Eu te levo. Precisa de alguém para passar a noite aí no hospital? Está internado? Eu fico. Isso vai mostrar, não para a pessoa, mas para você mesmo, que você caminha em direção ao perdão.
Irmão, isso faz um bem tremendo a todos nós. Santifiquem-se. Talvez a santificação para alguns aqui, a necessidade seja orar mais. Talvez seja, para você se santificar, a necessidade seja você congregar da forma devida. Tem gente que acha que entrar na igreja, assistir o culto e ir embora. Congregar, irmão, dá a ideia de você pertencer a uma família. Dá a ideia de nós nos olharmos, olhar um para o outro, conhecer um pouco mais um do outro. Eu sei que é complicado pela rotina e pelo tamanho, a igreja vai crescendo e cada vez mais é difícil a gente conhecer a história das pessoas. Mas pelo menos um grupo você vai conseguir fazer isso. Tenta ampliar esse grupo hoje. Quantas pessoas que eu posso, conhecer mais, me envolver mais com a minha congregação? Quantos ministérios eu posso me envolver? O quanto eu posso servir na casa de Deus? Talvez o seu processo de santificação seja você aceitar que você precisa consagrar seus bens ao Senhor. Pasmem, existem cristãos que ainda não entenderam o princípio do dízimo e nem o princípio da oferta. Tem gente que não entendeu. E tem gente que acha ruim quando fala. O primeiro sinal de quem não entendeu é que acha ruim. Vai falar de dinheiro. Se você sentiu aí alguma coisa quando eu comecei a falar, irmão, hoje você vai orar e vai falar com Jesus. Você não vai falar comigo, nem com o pastor Davidson, nem com ninguém. Você vai falar com Jesus. Senhor, eu fiquei incomodado com aquele negócio de dízimo, porque o pastor não sabe da minha realidade, está falando que tem que dar. Está acontecendo isso no teu coração? Você vai conversar com Jesus, com Ele. O processo de santificação envolve consagração de coisas. O povo consagrava. Sabe, irmão, é triste quando a gente percebe que nem todo mundo tem essa visão dentro da igreja. Que pessoas ainda ficam debatendo, tem gente que usa teologia para ficar debatendo se é para entregar ou não o dízimo. Como é que a gente vai conseguir manter as portas da igreja abertas? Ontem a gente foi para a praça e o negócio foi legal, sabe por quê? Porque a gente tinha uma estrutura legal. Quando a gente reuniu o time das psicólogas, a gente fez uma mesa, hoje está em alta, podcast. A gente fez uma mesa igual podcast. E aí estavam sentadas as psicólogas, né? Os microfones igual de podcast. As pessoas iam passando, eita lá, está tendo podcast. Essa estrutura custa dinheiro. É simples assim. O lugar onde nós estamos, o som, né, a luz, tudo custa dinheiro. Então, irmão, não tem como a gente dizer que eu não concordo. Chegar uma família aqui com fome e a gente não tiver conseguido a doação de todos os alimentos necessários, o que a gente vai fazer? Não, vai para casa, irmão, vai para casa, porque nessa igreja aqui o pessoal não é dizimista, não. Já pensou? Pastor Davidson, tem um homem aí querendo falar contigo. Pastor, estou desempregado, minha família está passando fome, não tenho o que comer e tal. Pastor vai lá, faz uma visita na casa do cara, e a gente está ali, olha, vê a situação. Pastor Davidson olha para o Aelso. Aelso, filhão, precisamos comprar uma cesta. Aelso, pastor, tem dinheiro nem para pagar a luz, pastor. Aí o pastor Davidson vai, chama o cara de novo, fala, amigão, olha, a gente ia te ajudar, mas a gente não pode te dar nenhum arroz, porque essa igreja não é dizimista. Já imaginou, irmão, que tragédia? Então, santifique-se, consagre sua vida, consagre seus bens, consagre seu tempo, consagre tudo ao Senhor, santifique-se, faça a sua parte, para que a gente atravesse o Jordão e entre na terra prometida, que é a segunda parte. Primeira parte é essa, atravessar o Jordão. Segunda parte, entrar na terra prometida. Vamos ler Josué 1:2, de novo. Só a segunda parte, ele está falando, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então agora a gente vai ver qual é o preparo para entrar na terra. Qual é esse contexto da entrada? É a primeira vez que o povo vai entrar na terra prometida? É a primeira vez que o povo está de frente da terra prometida? Não. Se você gosta da história, você vai lembrar que, uma vez eu até preguei uma mensagem assim, chegar é fácil, conquistar é difícil. E aí, né, óbvio que eu brinquei com os jovens, fiz aquela brincadeira de, você chegou na menina, chegar é fácil, conquistar é difícil. O pastor Davidson chegou na Carla, mas para conquistar foi uma luta. O povo saiu do Egito e chegou na terra prometida.
A primeira ideia que a gente tem é que o povo já ficou ali, rodando 40 anos. Não, eles foram para a Terra Prometida. A grande questão é que eles chegam lá, vocês lembram dessa história? Moisés reúne um grupo de pessoas para espiar a Terra Prometida. Eles fazem um relatório, e não vai dar certo não. E aí é por conta disso que eles ficam para trás. Vamos ver esse negócio, Números 13, 1 e 2. Números 13, 1 e 2. Meu Deus do céu. Essa televisão está cada dia menor. Ela está encolhendo. Tem que orar essa televisão ali que ela está encolhendo. Números 13, 1 e 2, está ali, não? Números 13, 1 e 2. Diz assim o texto: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora vamos lá para Números 13, versículo 27 ao 29. Números 13, 27 ao 29. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. O relatório do povo era desanimador. Depois você pode ir na sua casa ler o resto. O relatório do povo era desanimador. E aí o povo não estava preparado para tomar posse da terra. A história você conhece muito bem. Josué e Calebe são os únicos que dizem: não, vamos lá, gente. A gente vai conseguir, a gente vai conquistar. Mas não adianta. O povo está desanimado, está com medo do inimigo. E por conta disso, eles passam 40 anos no deserto. Qual era o objetivo? Todos aqueles que tinham mais de 20 anos, que tinham saído do Egito, morreriam no deserto, para que uma nova geração se levantasse e tomasse posse da terra prometida. Você quer, nessa manhã, que Deus espere você morrer, para levantar outra geração, para tomar posse da nossa terra prometida? Você quer isso? Você quer que se levante outra geração? Ou você quer ser da geração Josué e Calebe, que diz: não, vamos lá, gente, vamos fazer. Então está na hora, irmão, da gente entender o processo. 40 anos se passaram, aquele povo ficou no deserto. É a chamada geração do deserto. Morreu, passou. Quantas pessoas já ficaram no meio do caminho? Quantas pessoas ficaram só registradas na história? Não estão mais entre nós. E talvez não tenham morrido fisicamente, simplesmente não estão mais entre nós. Geração do deserto. Enquanto isso, o povo está sendo preparado. E aí a gente chega agora em Josué. Chegou o tempo de tomar posse da terra. E depois, na sua casa, você vai perceber algumas coisas em Josué 5. Né? Em Josué 5 é o episódio ali onde eles estão em Gilgal. O que acontece ali? Vamos ler Josué 5:3. Josué 5:3. Diz assim, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Olha o que está acontecendo. O pessoal que tinha menos de 20 anos, que tinha saído do Egito, estava numa situação. Mas quem foi nascendo no deserto e tal, estava em outra situação. Qual era a diferença? Quem já veio de lá já estava circuncidado. Mas o pessoal que foi nascendo no deserto não estava circuncidado. E a marca do povo era a circuncisão. Agora, para entrar na terra prometida, eles precisavam estarem circuncidados. Olha que coisa linda. Josué, como líder do povo, para aquele povo naquele momento, ele fez facas de pedra e circuncidou todo mundo. Com isso ele estava dizendo: nós vamos estar com a marca do Senhor, a marca de Deus em nós. Pastor, eu quero me circuncidar hoje porque eu quero ter a marca de Deus em mim. Calma, irmão. A gente não precisa entender dessa maneira. A marca do Senhor está nas nossas ações, nas nossas atitudes. Está no nosso testemunho, essa é a marca do Senhor. Naquele tempo o povo era reconhecido assim, o povo, eu sou judeu, sou circuncidado. Mas você é crente, como é que o povo de Deus é reconhecido? O pastor fala direto para a gente ter cuidado aqui, até com as roupas que a gente veste.
com as fotos que a gente posta, com a forma como a gente se apresenta. Sabe, irmão, o mundo está olhando para a gente o tempo todo. A gente está saindo do mês da juventude, que a gente ouviu muito sobre isso. Cartas sendo lidas, cartas vivas que estão sendo lidas lá fora. O mundo está olhando para a gente. E aqui a gente precisa ter essa marca de Deus. O povo foi circuncidado. Aí a gente vai lá para Josué 5:13. Coloca para mim, do 13 ao 15. E aí o texto diz assim, ó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Os irmãos estão percebendo o que está acontecendo aqui? O povo está se consagrando por completo ao Senhor. Vamos entrar na terra prometida. Há uma consagração do povo. Depois que o povo se prepara espiritualmente, eles vão então para a batalha da terra prometida, que está em Josué capítulo 6. Coloca para mim Josué 6, vamos ler só o 20 e o 21. Josué 6, 20 e 21. Se eles já tinham se preparado espiritualmente, agora eles iam de fato para a batalha. Mas olha como é que é essa batalha do povo de Deus. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. A gente está falando aqui de Jericó. Essa é a batalha de Jericó. O povo se consagrou e agora o povo está pronto para a batalha. O povo já tinha atravessado o Jordão, se preparou para atravessar o Jordão, atravessou o Jordão. Agora está se preparando para tomar posse da terra e está tomando posse da terra. Começaram as batalhas. Como eu disse, com Deus na frente, os muros caíram. Deus fez a parte dele primeiro, Deus vai sempre na frente. E depois o povo vem e conquista aquela cidade. A terra prometida começou a ser, de fato, conquistada. É bem verdade que antes do Jordão, também ficou pertencendo ali ao povo de Israel. A gente sabe que 2 tribos quiseram ficar antes do Jordão. Mas a terra prometida era essa, depois do Jordão. Essa é a terra. Aqui começa essa operação de conquista, essa operação de batalha. E a pergunta que fica para a gente orar, e se o pessoal do louvor puder vir se direcionando para cá, vai ser legal. A pergunta que fica para a gente gente está pronto para essa batalha? Você está disposto a batalhar? Irmãos, tudo que a gente falou até agora, nesse preparo, envolviam coisas que a gente, teoricamente, pode dizer que são fáceis. Eu vou me consagrar. Então eu vou aqui, vou orar, não preciso me estressar com ninguém. Vou ler a Bíblia no meu canto, né? Mas agora começa um processo, que é o processo de batalha, de fato, de verdade. E o povo precisa ir para a batalha. Se você quer vitória, você tem que estar disposto a batalhar. Se você se preparou para a batalha, você vai vencer essa batalha, porque você está com Jesus. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. A gente tem música para isso. Nosso general é o Senhor. É Ele quem vai na frente. Se você está preparado para a batalha, você vence. Você está vencendo as batalhas da sua vida? Pastor, olha, eu perdi a batalha lá em casa. Perdi a batalha com os meus filhos. O que aconteceu no processo, irmão? Talvez tenha faltado o preparo para essa batalha. Que tal você começar a se preparar hoje? Que tal você não desistir dessa guerra? Que tal você entregar nas mãos do Senhor, deixar Ele ir na frente? Deixar Ele fazer o milagre para que você entre e conquiste. Você está disposto a permanecer nessa batalha? Pastor, estou cansado, não aguento mais lutar. Irmão, quem é de Deus não se cansa da batalha. O Senhor é a nossa força. Ele nos conduz em triunfo. Ele nos dá a certeza da vitória. Ele nos dá a vitória. Além da certeza da vitória, Ele nos dá a vitória de fato, de verdade.
Se você está se sentindo desanimado, falando, pastor, eu não quero mais lutar, não adianta, eu não quero mais. Eu cansei, eu não estou mais disposto a lutar pelo meu ministério, não quero mais batalhar pelo meu casamento, não quero mais batalhar pelos meus filhos, não quero mais batalhar pela minha igreja, não quero mais batalhar pela minha cidade, não quero mais, cansei. Se você está nesse intuito, cansei, pastor, cansei de orar e não ver resposta. Sabe, existem pessoas que passam por isso. O Caleb, que a gente falou ainda há pouco, ele esperou 45 anos para receber a bênção dele. 45 anos. Mas recebeu a bênção. E o mais lindo é que quando ele toma posse da terra, a Bíblia diz que ele tinha a mesma força de quando recebeu a promessa. Eu gosto de imaginar que Deus deu um pause na vida de Caleb. E ele, apesar de estar com 85 anos, era como se ele tivesse 40. Porque ele tinha a mesma força. Imagina um senhor de 85 anos com a mesma força de um homem de 40. Irmão, não desiste da batalha. A peleja vai ser ganha. Se você se desanimou, se você se frustrou por alguma derrota, talvez você estava lá batalhando até mesmo pelos sonhos de Deus. Pastor, eu estava batalhando para ganhar vidas para Jesus. Mas as coisas não andavam, não rendiam. Não tinha ninguém para me ajudar no ministério, eu desanimei. Pastor, eu comecei a tentar fazer um trabalho de evangelismo, eu desanimei. A Laís esteve tá com a Luciana agora, indo lá na capelania, e ela falando, né, na necessidade que tem dentro do hospital. Outros irmãos já se apresentaram no meio do processo, mas a Luciana chegou ao ponto de estar sozinha. Aí agora a Laís está lá com ela, e elas sentem falta de outras igrejas, de outros irmãos. A demanda é muito grande. Vão conversando com aquelas pessoas que estão ali no hospital e falta gente. Glória a Deus pela vida delas, mas sabe, tem pessoas que desistem quando as coisas acontecem assim. Ah, pastor, eu vou parar. Eu vou parar porque eu estou nesse ministério, mas ninguém vem. Ninguém quer orar. Ninguém quer ler a Bíblia, pastor. Eu estava fazendo um grupo de estudo. No início vieram 20 pessoas. Depois vieram 10, vieram 5. Semana passada eu tive que cancelar porque não veio ninguém. Ah, eu estou pensando em parar. Sabe, são batalhas que a gente desiste de lutar. E o Senhor está te convidando hoje a retomar o seu posto na batalha. Prepare-se. Prepare-se porque a vitória vem aí. Prepare-se porque Deus tem coisas grandiosas para a gente. Prepare-se para batalhar a batalha do reino de Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra este povo vencedor. Somos nós quem vamos arrebentar as portas do inferno. Essa batalha já está ganha, irmãos. Vamos avançar. Vamos nos erguer. Muitas pessoas ainda olham para trás dizendo, ah, poxa, a pandemia. Irmãos, com tudo que a pandemia fez, vamos nos levantar, vamos avançar. Porque se a gente continuar olhando e falando, ai, mas depois da pandemia eu fiquei desanimado. Depois da pandemia eu não quis mais. Tem gente que não desanimou por causa da pandemia, mas desanimou por causa de quem desanimou. Ah, eu estou sentindo o pessoal desanimado, eu não estou querendo também. Se o desânimo entrar no teu coração, essa batalha vai ser perdida. Ei, não vamos deixar outra geração ser levantada. Vamos nós entrar na terra prometida. Vamos nós conquistar essa terra. A gente não precisa da força do nosso braço, é na força de Deus. Tudo que a gente precisa é estar disposto. Ele não nos pediu nada além de preparo. Preparem-se. Preparem-se. Levante-se, erga-se, se prepara. Acorda, a batalha está aí, se prepara. Reaquece o teu coração diante de Deus e se prepara para a luta. Nós vamos avançar. Na sua família, você vai ver bênçãos. Nós vamos avançar, você vai ver coisas acontecendo no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Nós vamos avançar aqui na nossa cidade. Nós vamos ganhar Belfor Roxo para Jesus. Sabe, chega de estatísticas mentirosas. Metade de Belfor Roxo é cristã, se declara crente. Não é nem cristã, é crente. Se declara evangélico. Irmão, sabe o que isso significa? Se cada crente de Belfor Roxo ganhar uma vida para Jesus hoje, amanhã, Belfor Roxo inteiro é crente.
Mas aonde estão essas pessoas que se declaram ser crentes na pesquisa, mas no dia a dia permitem que os bares continuem crescendo, que os jovens continuem se perdendo, que cada vez mais pessoas estejam se sentindo sozinhas? Sabe, irmão, está na hora da gente amadurecer. Tem batalhas que precisam ser ganhas pela força do Senhor. Vamos lá, igreja, vamos reagir. Vamos parar com esse negócio de esperar que o outro lute. Está na hora da gente se erguer. Tem pessoas que já deveriam estar na frente de batalha, lutando, conquistando, mas até hoje estão olhando para o nosso líder. Tinha que ser o Senhor, tinha que ser o Senhor. Por que o pastor não fez isso? Por que o pastor não fez aquilo? Por que o pastor não foi não sei aonde? Essa igreja tem um monte de pastor. Essa igreja tem um monte de servo de Deus, irmão. Para com esse negócio. Por que só pastor tem que fazer certas coisas? Eu não estou com isso dizendo que o pastor não tem que fazer, que os pastores não têm que fazer. Nós temos. Mas, irmão, vamos amadurecer. Tem uma batalha para ser ganha. Tem uma batalha para ser ganha. O meu filho não vem na igreja porque o pastor não falou com ele. Será, irmão? Será? É mais fácil para você pensar assim? Olha lá no fundo. Está correta essa afirmação? Será que em algum momento não faltou o preparo? Será que em algum momento não faltou algo a mais? A fé para atravessar o Jordão, para conquistar a terra prometida, para parar de temer os inimigos, os gigantes? O que faltou? Vamos em frente, vamos batalhar, a gente vai adorar o Senhor. E se você quer colocar a tua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou disponível, eu quero batalhar. Senhor, eu quero hoje estar preparado. Me ajuda a me preparar. Você vai conversar com Jesus aí no seu lugar. Mas enquanto a gente canta essa canção, se você tem algo especial a falar com Deus, você vai se colocar de pé no seu lugar. Com esse gesto você vai estar dizendo: Senhor, eu estou aqui e eu quero ser aprimorado pelo Senhor. Vamos orar. Tudo que sou de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram
Senhor, nessa manhã nós estamos aqui reunidos como família, como igreja, e somos convidados pelo Teu Espírito a nos prepararmos. Nos preparar, ó Deus, para aquilo que o Senhor há de fazer. Pai, nós entendemos, ó Deus, que a travessia do Jordão é algo sobrenatural. E nós entendemos que precisamos estar consagrados, entregar, ó Deus, as nossas vidas, observar o Teu milagre, experimentar aquilo que o Senhor tem e chegarmos fortalecidos na terra prometida. Meu Deus, a gente quer estar preparado para essa batalha. Senhor, quantas foram as vezes que a gente fugiu da batalha? Nós queremos começar te pedindo perdão, Pai, por todas as vezes que nós desistimos da luta, por todas as vezes que nós fugimos do campo de batalha, por todas as vezes que nós abandonamos o posto e colocamos até mesmo o nosso exército em risco. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que a gente não confiou na Tua liderança, no general que é Cristo. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós olhamos mais para o inimigo do que para a grandeza do Teu poder. Mas, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos, enche os nossos corações, ó Deus, com a coragem necessária. Nos dá, ó Deus, ânimo renovado nessa manhã. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós estejamos preparados para continuar batalhando por nossas famílias. Batalhando, Senhor Jesus, pela nossa igreja, pelo povo de Deus. Batalhando pelo nosso país. Batalhando, ó Deus, nessa fase tão complicada. Nos dá sabedoria, Senhor. Nós não precisamos guerrear no meio da política como políticos. Nós precisamos ser sal e luz aonde estivermos. E a Tua luz vai trazer à tona toda a sujeira necessária. A Tua luz vai iluminar e vai mostrar o caminho. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a verdadeiramente levarmos esperança aonde estivermos. Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor, então nos ajuda. Eu sei que nessa hora, ó Pai, cada um de nós recebe por meio do Teu Espírito uma orientação diferente. Cada um precisa se preparar de um jeito. Existem pessoas aqui que precisam orar mais, pessoas que precisam entregar mais do seu tempo a Ti, pessoas que precisam se envolver mais com a Tua obra. Tem pessoas aqui que precisam pedir perdão, perdoar. Mas tem pessoas aqui, Senhor Jesus, que nesse momento já estão, Senhor, prontas para o combate. Deus, eu quero te pedir, fortalece ainda mais os Teus filhos. Nos leva, Senhor, a visualizar a vitória que vem do Senhor. E com foco, ó Deus, nessa vitória, que prossigamos para o alvo, sem desanimar, sem olhar para trás. Que prossigamos, ó Deus, confiados na força do Teu poder. Fica conosco, fica com essa igreja. Leva-nos, ó Deus, a avançar. Usa-nos, ó Deus, para que essa cidade seja abençoada. Que vidas se rendam aos Teus pés. E que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Teu nome. Amém, irmão? Você dá um abraço aí no seu irmão que está aí do seu lado. Você pode se assentar nesse momento. É bom estarmos juntos aqui. E nossa transmissão será interrompida agora para a nossa assembleia. Nesse momento, antes de sairmos para a escola bíblica dominical. Chamar a irmã secretária para estar aqui anotando, né? Nós temos hoje a movimentação de membros da nossa igreja e temos também a comissão de indicação para eleger o relator e a irmã Flávia estava aí.